Seja bem-vindo a mais um podcast do Diversitando Colore Afro. Bom, o Diversitando Colore Afro é a junção de um núcleo e de um coletivo já existentes no Instituto Federal Campus Salto, que eles basicamente se juntaram para realizar ações como esse podcast relacionadas a questões como gênero, raça e sexualidade, que querendo ou não são questões que estão sim interligadas. A gente vai ver um pouquinho disso no podcast de hoje, que foi com uma convidada especial chamada Sami. O podcast foi conduzido pelos também integrantes do Colore e do Diversitas, que são Sael Luiz, Esther Henrique e Isabelle Luiz. A nossa coordenação foi a Williana Ângelo. Bom, eu também sou integrante do Colore e do Diversitas e me chamo Ana Vitória. E eu recomendo demais esse episódio porque tá muito legal e você pode aprender muito vendo ele. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem e fiquem com o episódio. Muitas virão. E a gente até falou um pouco sobre isso, né? Que qual é o papel da cultura como uma forma de luta, né? Nesses espaços, como uma forma de resistir e ocupar, né? Espaços. E também eu te dei uma stalkeada, e eu vi que você fez a mostra, né? Esse ano, de Laroye. De cinema. De cinema. E eu queria saber, tipo, qual é a sua visão da cultura aqui em Salto e tu? Porque a gente estava falando esses dias que em Salto tem cada vez menos eventos de cultura que são realmente, né, acessíveis pro povo, né? Então, você, né, que é uma pessoa que é presente nisso, né, em Salto, que sempre tá lá, tipo, nas coisas e fazendo mais coisas, como que você vê isso? Como que você enxerga? Olha, a cultura em Salto já foi melhor. Já foi muito melhor. Como eu falei pra você, naquela época em que eu comecei a fazer as oficinas, tinha mais de 20 grupos de teatro amador em Salto. Isso sem contar grupos de dança, grupos periféricos, um movimento hip hop, enfim, corpo de baile do conservatório, tudo coisas que está se dissolvendo, né? Então, tem muita coisa para melhorar. Eu tinha festival de curta feito pela prefeitura, o Canto dos Taperás feito pela prefeitura, tinha o festival de teatro amador feito pela prefeitura. O que tem hoje são tudo pessoas que estão passando em projetos como a PENAB, como a Lei Paulo Gustavo, como o PROAC. E que estão realizando por si só alguns eventos e todo mundo dependente de editais do Estado. E aí a prefeitura ela meio que se retira. Então, pô, vocês estão conseguindo fazer um monte de coisa por vocês mesmos, vou retirar o meu né, da reta e vou deixar vocês fazerem. E não é assim. A gente sabe que o incentivo da cultura, ainda mais numa cidade turística, porque para você falar que é uma cidade turística, você tem que envolver a cultura. Porque se você não envolver a cultura, não é uma cidade turística, entendeu? Sim. E a cultura não é a feirinha que tem ali na Ponte Pensa, que eu fico irritada. Mas, assim, Então, houve gestões anteriores que foram muito boas em relação nesse envolvimento com o turismo e artistas da cidade, mas hoje está bem ruim. Hoje muitos grupos de teatros não, né, se acabaram. Hoje o conservatório, né, que tinha um grupo de baile, tinha as coisas, também não existe mais, não tem um grupo oficial da cidade de dança. O Faces Ocultas, que é a companhia, né, mais antiga e mais conhecida de todo o estado, né? É mais valorizado fora da nossa cidade. Então, assim, a Faces Ocultas é totalmente valorizado no Brasil todo, muito mais que na própria cidade dele. Você entendeu? Então,
até no mundo, né? Que o meu diretor esses dias foi montar um balé na Itália, agora para o Paraguai. Então, assim, você vê que a cidade mesmo não valoriza esse empenho. Então, assim, precisa de políticas públicas vinda da prefeitura, né? Para incentivo da cultura. E não mais a cultura, o Conselho de Cultura, ou os conselhos de turismo ficarem mendigando projetos e editais e tirando a responsabilidade da prefeitura. Não, querida, é prefeitura, cidade não é turística, então vamos tirar o turismo, então. Cidade não é turística, então, assim, quais são as políticas públicas? Quais são as leis? Quais são as regras? O que vocês vão implementar que seja responsabilidade da cidade para fomentar a cultura? E não mais dependente de edital. O edital tem que ser um a mais. O edital tem que ser para agregar e não a cultura só existir porque tem edital. Você entendeu? Então, acho que precisa melhorar muito. Muito. Nem vou falar da questão do racismo estrutural, porque, enfim, essa cidade é o quê? Italiana, né? Dizem. Se você for lá no museu, vão ter histórias que não são contadas. Vai lá no Museu do Verde, que vai ter o Memorial da Casa Negra, vocês vão ver a história. Mas, enfim, movimentos branquistas, né? Com bastante, como posso dizer? Com bastante apoio rentável e movimentos da cultura negra sem apoio nenhum. Você entendeu? E ainda colocam a culpa como se nós é que fôssemos desorganizados. A culpa é de vocês são desorganizados. Entendeu? É só você ver os movimentos que existem das religiões com o apoio da prefeitura e tudo que tem sobre as religiões de matriz africana. Nós temos 2 datas, né? Temos a data que é comemorado a religiões de matriz africana, que não tem nada, ninguém sabe isso. E temos a Consciência Negra, que está chegando agora em novembro, e também não tem nada. Aí tem o quê? Aí tem um vereador, uma vereadora que conseguiu uma emenda parlamentar no começo do ano para poder conseguir fazer uma semana no hip hop. E o resto? Entendeu? E o resto? Tá onde, gente? Porque não organizou lá a data todo ano, por que não tem fomento para isso? Por que a prefeitura não se organizou para isso? É uma feirinha com 3 barracas. Gente, aí você vai colocar a festa Nippon, a festa japonesa, uma estrutura, né? A festa Ítalo, uma estrutura, né? 7 de setembro, uma estrutura, né? Consciência Negra, 3 barracas tá bom. Não vai quase ninguém mesmo, eles não têm dinheiro. Você entendeu? Então, assim, tem racismo sim, entendeu? Então, a gente encontra todas essas dificuldades, principalmente agora que eles decidiram por diminuir as emendas parlamentares, reduzir as emendas parlamentares para que a prefeitura se recupere, sei lá do que, da antiga gestão, né? Sei lá do que fizeram com esse dinheiro, mas enfim. Eu tenho acompanhado e aí não tem. Esse ano, por exemplo, não teve Paixão de Cristo, esse ano não vai ter não vai ter festival de teatro, não vai ter nada. Porque a prefeitura não tem dinheiro, precisa se recuperar não sei do que. Entendeu? E aí a gente vai continuando assim. É por isso que às vezes a gente tem que entrar dentro da máquina, da política, para poder ver se a gente consegue dar um sacudida e falar assim, queridos... Então já vou deixar o recado, não quer que eu entre na política, começa a fazer as coisas pra gente. Porque senão eu vou entrar aí, se vocês ficarem barrando eu vou infernizar vocês. Eu posso não conseguir nada, mas eu vou infernizar vocês também. Quer infernizar minha vida, eu vou infernizar vocês. Então, sabe? Hormonoterapia.
Não tem aqui em Salto? Claro que não. Existe uma lei que já foi verificada, inclusive pela assessoria, né? A assessoria da Erika Hilton, que eu conheço. Então, assim, a gente verificou sobre essa lei que exige que a pessoa transexual tenha direito à hormonoterapia dentro do município onde ela reside. Porque não dá para o Hospital das Clínicas de São Paulo atender toda a demanda do Estado. Então, por lei, a prefeitura tem que garantir isso. Não garante para esse gênero? Tem que garantir para os transgêneros. Sim. E aí, essa briga é antiga, gente. Há mais de 10 anos eu venho nessa briga. E aí, o que acontece? Todas nós fazendo hormonoterapia por conta, por internet, receita, enfim. Eles estão nem aí. Porque se eu for fazer pelo certo, primeiro, ó, e quando eu tentei fazer pelo certo, me mandaram pro UEM de Sorocaba. Então eu saía daqui 5 horas da manhã, com o ônibus da prefeitura, para passar numa consulta das 7 horas até 7h10. 10 minutos de consulta. E aí eu tinha que esperar até 1h da tarde o ônibus vir embora. Meu Deus. Você entendeu? Então, assim, é humilhante, é degradante, ocupando espaços de pessoas que precisam fazer outros tipos de tratamento. Daí agora eles conseguiram piorar. Porque lá tinha um médico que atendia e fazia todos os exames necessários para que você adequar os seus hormônios, né, para o seu organismo, que vai mudar de organismo para organismo. Só que, gente, eles colocaram... Entrou um outro médico, eu fiz todos os exames, esperei 6 meses para o retorno da consulta. Quando cheguei lá, tinha trocado esse médico. Esse médico olha para minha cara e fala assim, nós não fazemos mais esse tipo de atendimento. Esse tipo de atendimento. E você vai ter que procurar um lugar que faça esse tipo de atendimento. Eu falei assim, se eu tivesse achado um lugar que faça esse tipo de atendimento, eu tivesse na minha cidade, doutor, você acha que eu estaria aqui? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Aí ele pegou e falou assim, ai, não sei, eu vou te dar um encaminhamento, a sua cidade que resolve ver onde você... Não, eu catei todo o encaminhamento que ele me deu, rasguei, joguei na cara dele, só tal. Assim... Aí depois a travesti é barraqueira, aí depois a travesti é descontrolada, é louca. Mas, gente, pelo amor de Deus, fiquei lá o dia inteiro pra ele me falar isso. Você entendeu? É o AME mesmo ou é o médico que não quer me atender? Você entendeu? E aí aí transferiu todo mundo que fazia o tratamento lá pra Campinas, velho. Campinas. Mais longe ainda, aonde as pessoas vão fazer tratamento de câncer. De comorbidades muito mais graves, de cirurgias muito mais sérias. E eu tô indo lá para fazer uma consulta de 10 minutos com o endocrinologista porque a minha cidade é uma cidade incompetente. Você entendeu? Porque os médicos da minha cidade, e aí pode colocar mesmo que eu falo mesmo, entendeu? Os médicos da minha cidade são um bando de incompetentes, transfóbicos e racistas. Esses são os médicos que tem aqui em Salto. E aí ninguém fala nada, ninguém tá nem aí, entendeu? Aí você vai lá na assistente social, tá tudo bem, vamos mandar você lá pro ônibus de Campinas, você vai passar com o médico lá, até Campinas não queria mais me atender. Porque Campinas tem a demanda da região de Campinas. Nem da região de Campinas Salto é. A gente é da região de Sorocaba. Sim. E por que eu sou obrigada pra... Então, assim, não tá na lei... Falta cobrar como? Mas eu não tenho voz. Quem vai ouvir uma travesti preta, pobre, barraqueira? Ah, por que eu tô atrás do canudo? Você entendeu? Ah, porque eu tô atrás do canudo. Então, assim, mas você não tem... Então, a gente vai se articular politicamente e vocês que me aguardem, então. Porque eu não vou fazer hormonoterapia em Campinas e vai ter na minha cidade cedo ou tarde. Só me aguarde as cenas dos próximos capítulos que virão. Porque é isso, gente. Não vou ficar esperando mais pela boa vontade. Vai ser pela exigência da cobrança da lei. Sabe? E se não me ouve, eu vou achar pessoas que me ouçam. Você entendeu? Se o prefeito ou, né, a justiça do local eu não tenho voz, eu vou achar alguém que tenha. Uma deputada que tenha, um vereador que tenha... E a gente vai chegar lá, não tem problema. Então são coisas muito cansativas, sabe? De que acontece.
É necessário um ambulatório trans? Um ambulatório de especialidade? Ai, mas um ambulatório, um posto inteiro. Gente, um ambulatório é 2 salas. É um ambulatório trans, sabe? Ai, você quer passar o transgênero no centro de DST. Você tá querendo dizer o quê? Por que a travesti tem que passar no centro de DST? Você tá querendo dizer que a gente tá com... Você ainda tá trazendo o estigma de 1980, parou do tempo a pessoa. Ah, gente, para. Então, assim, é muito simples. É um endocrinologista, um psicólogo, um psiquiatra que possa liberar o laudo se a pessoa quiser fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Se a pessoa não quiser fazer a cirurgia de redesignação sexual, é só um endocrinologista que vai acertar o hormônio dela. É simples. É simples. Com profissionais treinados para trabalhar ali para esse tipo de atendimento, para não errar seu nome social, para não errar seu pronome no ele e ela, para saber como perguntar, para saber como tratar. Os médicos mal olham na nossa cara. Não olham na cara de ninguém, que dirá na nossa, que é trans. Sabe? Não tem lógica. E esse assunto deveria ser debatido muito mais, assim. Eu fiz um trabalho como atriz na faculdade de medicina que tem da Tuba, para poder trazer para eles esse sentimento de como que seria atender uma mulher transexual. E lá haviam autores totalmente estereotipados, como se estivessem no carnaval, para passar esses futuros médicos. Que credibilidade você vai passar para esses futuros médicos? O que eles vão enxergar e como que eles vão ter senso da realidade que eles vão encontrar dentro de um hospital? Você entendeu? As travestis que vão chegar para ele não são daquele jeito que estavam sendo atuados como pessoas caricatas. Tanto que quando que inclusive foi uma das reportagens que o Profissão Repórter me acompanhou. Então, assim, tem lá no YouTube e tudo mais, que se chama... Eles vieram fazer uma reportagem sobre transmercado de trabalho. E aí eles me acompanharam nesse trabalho. Cara, quando eles percebiam que eu era trans na vida real, eles travaram. Erraram meu pronome, não sabiam o que fazer, fizeram perguntas desnecessárias, sabe? Coisa do tipo... eu fui reclamando de uma dor no pulmão porque eu trabalho muito com cabeleireira com progressiva. E aí queriam me perguntar, assim, se a relação da minha mãe e do meu pai era boa, se eles aceitaram a minha... Meu Deus. Eu vim com dor no pulmão, o que você está perguntando da minha mãe e do meu pai, entendeu? Não te interessa. Então, assim, falta muita informação, falta inclusão. E no inclusão que eu digo assim, a sua empresa é uma empresa que trabalha... que tem pessoas trans, que tal você contratar pessoas trans para poder mostrar para você como que funciona? Sabe? Você quer que os médicos tratem as pessoas com mais dignidade, os seus futuros médicos? Por que vocês não contratam artistas trans reais, não trans fake? Dão um emprego para elas e tragam elas aqui para eles terem contato com o que é uma transexual na vida real. Quais são as histórias? Como eu já palestrei em faculdades de RH, você entendeu? Para eles terem essa visão mais humana da transexual quando eles vão contratar para uma empresa. Então, assim, precisa incluir transgeneridade em todos os aspectos de profissão para que seja mais próximo e mais humanizado essa convivência, para que futuramente... bem lá no futuro, talvez eu nem esteja mais aqui, isso mude, sabe? Que um médico trate melhor uma mulher transgênero e seja natural saber o elo ele. Gente, pelo amor de Deus, você não é cego. Então, e que seja mais natural uma contratação de uma mulher trans e e essa pessoa do RH não fique pensando, nossa, vou ser demitida se eu contratar essa mulher trans, como vai entrar uma travesti, entendeu? O que o meu chefe vai pensar, que seja naturalizado esses espaços, né? E para que essas pessoas, esse pequeno grupo se eu atingir numa sala de RH, numa palestra, se eu atingir uma pessoa, é uma pessoa que pode
dar emprego para muitas trans. Entende? Então, esse trabalho de atingir algumas pessoas e elas, se uma pessoa enxergar a gente como humanidade, já valeu. As futuras que vão entrar no caminho dessa pessoa, elas não vão passar por o que eu passei. Sim. E aí a gente continua esse trabalho de formiguinha. Nem sei como eu vim parar nesse assunto. A gente sabe em cultura já. E é assim que é bom. Tudo acaba em política. Vocês veem Sim, que tudo é política. tudo é política. Não tem como. Nós somos corpos políticos. Sim. E é isso. Nossa. Que aula. Que aula. Que aula. Aulas e aulas e Ai, aulas. gente. Então a gente tá chegando ao fim, né, do nosso papo. Foi um prazer receber você aqui. Espero Foi muito conseguir bom. fazer uma parte 2. Muito bom. Ouvir você falar, muito conhecimento, muita coisa. Te queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Acesse a descrição, vê as nossas redes sociais da Sami. Obrigado, A gente vai pôr aqui a rede social da Sam. E as nossas do Insta. Que não está Também sendo, na está descrição. ofaquerecando. Sim, sim. É isso. Gente, parabéns. Legal, gente. Fizeram fotos, me mandam fotos. Fazer uma foto igual. Quero com tudo isso, você apareceu. Quero com tudo isso. Deixa eu ver que legal.